Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Thiago para mais uma aulinha de História. Mas antes, não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Roda a vinheta. Na aula de hoje vamos falar sobre o Império Bizantino. Gente, o Império Bizantino, ele está dentro da Idade Média. Mais precisamente, vocês estão vendo aqui uma linha do tempo, né, geral, mas a Idade Média, ela é dividida em duas fases, então o Império Bizantino, ele se apresenta na Alta Idade Média. Vocês estão vendo aqui o destaque. A Idade Média, gente, um período aí que vai do século V, da queda de Roma, até a queda de Constantinopla no século XV. E é um período, pessoal, que sofre ali com enormes preconceitos, né? Esse preconceito com relação à Idade Média, gente, nasceu na Idade Moderna. Se você pensar aí no nome desses períodos, né? Idade Média, Idade Moderna, Antiguidade Clássica, você já percebe, inclusive, esse preconceito, né? Por exemplo, os renascentistas queriam que renascesse a cultura clássica, que eles consideravam ali extremamente superior à Idade Média, e se auto-intitularam de modernos, e colocaram esse período entre o clássico e o moderno como a Idade do Meio. Óbvio que quem vivia na Idade Média, pessoal, não se tratava ali como um personagem, como uma pessoa da Idade do Meio. Mas enfim, da onde vem esse preconceito renascentista, pessoal? O renascentista, ele coloca esse preconceito aí, ele tem esse preconceito, aliás, porque ele relaciona a Idade Média a um período ali de trevas, de obscuridade, né? Os próprios apelidos que a Idade Média recebeu posteriormente, né, como Idade das Trevas, Noite de Mil Anos, mostram isso. Qual é a questão aqui, gente? Por que se odeia tanto a Idade Média no Renascimento Cultural? Porque se questiona toda a estrutura da Idade Média, o modo de produção feudal, a Igreja Católica com forte poder ali decisório, né, uma sociedade extremamente teocêntrica e também uma sociedade que é coletivista, né, que vai na contramão ali de uma sociedade capitalista onde se prega o individualismo. Então na Idade Média você teria o quê? Seu destino já predestinado, né? Você não teria capacidade ali ou possibilidade de ascensão social, ascensão econômica. Muito bem, mas é um preconceito, óbvio que a Idade Média apresentou contribuições, né? E você tem que ficar ligadinho aí nessas contribuições. Contribuições como, por exemplo, as universidades surgiram na Idade Média. A arte gótica, né, que você está vendo aqui imagens, inclusive, também surgiu na Idade Média. Nós temos também ali o desenvolvimento do pré-capitalismo, né? Nós temos uma transformação das cidades nesse período. Enfim, a Idade Média apresentou, sim, contribuições. Então é desse período que nós trataremos na aula de hoje, né, na videoaula de hoje e nas próximas videoaulas também. Muito bem. Primeira grande civilização que nós estudaremos aqui, Império Bizantino. Falar do Império Bizantino, pessoal, é retomar a aula sobre o fim do Império Romano. Afinal, no ano de 395, nós tivemos o imperador Teodósio dividindo o Império Romano em duas partes, que vocês estão vendo a imagem aqui no mapa. Ó. A cor amarela é o Império Romano do Ocidente, enquanto essa cor roxa é o Império Romano do Oriente. Quando nós falamos em fim do Império Romano, nós estamos falando do fim do Império Romano do Ocidente, a queda de Roma em 476. O Império Romano do Oriente, pessoal, tinha como capital a cidade de Constantinopla. Constantinopla era uma antiga colônia grega chamada de Bizâncio. Era uma cidade-estado grega. E por conta disso, ficou conhecido também como Império Bizantino. Então, o Império Bizantino nada mais era do que o Império Romano, só que o Império Romano do Oriente. Tudo bem? Tranquilinho? Ótimo. Falar do Império Romano do Oriente, gente, é sempre vincular ali a sua capital a essa história. Constantinopla era um local muito importante, né?
estava numa posição geográfica estratégica ali no Estreito de Bósforo. De um lado você tem a Europa e do outro lado você tem a Ásia. Hoje nós temos uma cidade muito importante da Turquia nessa região, é a cidade de Istambul. Essa posição estratégica, gente, permitia que Constantinopla tivesse defesas naturais, fez com que eles resistissem tanto tempo, que esse império durasse tanto tempo, século V ao século XV, e também fez com que essa cidade fosse um importante entreposto comercial entre Europa e Ásia, sem contar ali que você está muito próximo do Mediterrâneo. Então, nós teremos um florescimento ali do comércio, um desenvolvimento econômico muito grande nessa região. Tudo bem? Vale lembrar que essa cidade, Constantinopla, pessoal, é uma cidade cosmopolita, então você vai ter um sincretismo ali, né, entre latinos, gregos e orientais. Esse sincretismo, ele acaba transformando o Império Bizantino, pessoal, num império bem diferente do Império Romano do Ocidente, tá? As características ali culturais, a organização política acaba ficando bem mais complexa, ou melhor ainda, bem diferente do que nós tínhamos no antigo Império Romano. Bem, economicamente falando, nós temos uma situação aqui na Alta Idade Média que é bem simples. Lá na Europa Ocidental, nós estamos num processo de ruralização, nós estamos ali na ascensão do modo de produção feudal, onde a agricultura era de subsistência e rudimentar. No Império Bizantino, por conta da própria posição até de Constantinopla, nós temos o comércio como principal atividade. As cidades vão florescer ali. A riqueza é muito grande em Constantinopla por conta aí desse entreposto comercial que ela se tornou. A centralização política é enorme. Os imperadores bizantinos, né? Eles tinham até um caráter ali de imperadores orientais com poder despótico, com poder absoluto. Se a gente comparar com a Europa Ocidental, lá com o modo de produção feudal, nós estamos num processo de descentralização política. Então é algo bem diferente do que está acontecendo no Ocidente, tá, pessoal? Toma cuidado com isso. Ainda na economia, nós tínhamos o Estado controlando as terras, controlando as atividades comerciais, tá? Há uma concentração fundiária muito grande no Império Bizantino. Óbvio que isso leva ali também a uma enorme desigualdade social, uma enorme desigualdade de renda, tá? Você tem uma aristocracia ali formada por uma elite de comerciantes, por uma nobreza ali, né? E logo abaixo uma burocracia estatal. Religiosamente falando, o que nós temos no Império Bizantino, pessoal? O cristianismo, tá? O cristianismo ali ele vai se distanciando gradualmente do cristianismo do Ocidente, da Igreja de Roma, ok? É um elemento de coesão social, o cristianismo, então controlar a religião é controlar a população. Nós vamos ter uma revolta muito importante no século VIII e no século IX, né, que é a revolta iconoclasta. Na revolta iconoclasta, pessoal, o Estado bizantino decidiu destruir as imagens religiosas, pinturas, esculturas, né? Por que isso, pessoal? Porque nós tivemos ali um combate à idolatria. É muito provável que esse combate à idolatria tenha sido influência do próprio islamismo que estava em processo de expansão nessa época, e vocês sabem que a religião islâmica também combate a idolatria. Você não pode ali adorar imagens, porque isso é considerado ali uma heresia, um pecado, tudo bem? Em 1054, pessoal, nós temos uma separação definitiva da Igreja de Roma com a Igreja do Oriente. É o chamado Cisma do Oriente, em 1054. E até hoje nós temos, então, nessa região, o predomínio ali da chamada Igreja Ortodoxa Grega, cujo líder era o Patriarca, tudo bem? Tranquilinho? Não se esqueçam, a Igreja Católica Romana, né, ela tem como líder o Papa, a Igreja Ortodoxa Grega tem como líder o Patriarca. Outra coisa importante, pessoal, que nós temos que sempre mencionar aqui quando falamos do Império Bizantino é o seu principal governante, né, o seu principal imperador. O principal imperador bizantino, gente, foi o Justiniano, né, que governou aí no século VI, de 527 a 565. Justiniano, pessoal, ele era de origem humilde, né? Mas o seu tio, Justino,
conseguiu assumir o poder, virou imperador, ele era general, né? E convidou o sobrinho aí para ser o seu herdeiro, né? E o educou. Inclusive o próprio nome do Justiniano era outro, né? Era Petro Sabatus, ele era um camponês, mas óbvio que esse nome aí não dá para ser imperador, então foi trocado de Pedro Sabatus para Flávios Justinianus. Você vê aí um nome tipicamente romano, né, para esse imperador. Bem, amplo controle político e econômico, como eu já citei para vocês. O Justiniano, pessoal, aproveitando esse ápice aí de desenvolvimento econômico, vai promover a tentativa de reconquista do Império Romano do Ocidente. Essa reconquista, pessoal, aliás, durante esse processo de reconquista, serão anexados ao Império Bizantino o norte da África, onde nós tínhamos ali o reino dos Vândalos, um povo germânico. Vai ser anexado também a Península Ibérica, onde estavam os visigodos, e vai ser anexado também a Península Itálica, os ostrogodos. Aproveitando que a gente está falando disso, como é que a gente sabe muito sobre a arte bizantina, sobre as pinturas, os mosaicos bizantinos? Muito dessa arte, pessoal, ela foi preservada graças ao controle bizantino na Península Itálica durante esse período do Justiniano. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque por conta da revolta iconoclasta e depois da dominação islâmica, o combate à idolatria, a gente acaba destruindo esses mosaicos, essas esculturas, essas pinturas. Então, essa reconquista permitiu aí que um legado bizantino fosse preservado. Tudo bem? A religião, para o Justiniano, transforma-se num enorme instrumento de poder. Ele cria, gente, o chamado Cesaropapismo. Cesaropapismo é uma junção de duas palavras. César, né, que significa ali imperador, ou que é uma referência ao imperador romano, e papismo, referência ao papa. Aqui no Cesaropapismo, a igreja é submissa ao Estado. Nesse processo, Justiniano também vai utilizar a arte, né, como forma, como instrumento de poder. Então você tem ali diversas imagens do Justiniano, da sua esposa Teodora, né, sendo glorificados, muitas vezes ali com um ar ali de sagrado nessas imagens, como essa que você está vendo aqui agora. O Justiniano está ao lado dos apóstolos, né? Ou Justiniano ali próximo de Jesus Cristo, certo? Então isso é algo muito importante. A religião passa a ser controlada de forma muito mais veemente com esse imperador, porque ela influencia no controle da sociedade. Há um combate também aqui às heresias, tá? Se a religião é um instrumento de poder, você não pode permitir o quê? Que heresias, que são aqueles desvios da fé original, da fé oficial, tenham ascensão, porque pode dividir politicamente todo o império. As três principais heresias que nós tivemos aqui foram o nicolaísmo, o arianismo e o nestorianismo. Tudo bem? Um grande legado do Império Bizantino, do Justiniano, foi a criação do Corpus Juris Civilis. O corpo do direito civil, pessoal, é importantíssimo porque vai servir de base aí para os povos, principalmente do Ocidente, na fase já contemporânea, inclusive, durante as revoluções burguesas, né? O Justiniano, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o direito romano e vai fazer uma compilação. Ele vai resumir esse direito romano. Ele vai separar desse direito romano só o que ele considera ali muito importante, tá? Essa separação vai ser adotada por outros estados, por outros reinos, e vai ser a base aí do direito. Tudo bem? Tranquilo? O Justiniano também acabou passando ali por uma revolta, né, bem importante, chamada Revolta de Nica. A Revolta de Nica, pessoal, ela aconteceu no hipódromo, né? Os bizantinos gostavam muito desse esporte, que é a corrida de bigas. Durante uma decisão ali entre times rivais, né? Os times eram divididos por cor, né? Verde, azul, vermelho. O Justiniano deu a vitória ali, segundo alguns autores, ao seu cavalo favorito, né? Ao seu grupo favorito. E isso causou uma revolta popular. Vale lembrar que essa revolta também é causada pelo quê, gente? Ela é causada por conta dos elevados impostos, da violência desse Estado bizantino, tá? A revolta acabou ali com o massacre da população. Quase 30 mil, mais ou menos 30 mil pessoas foram mortas pelo imperador, pelo exército bizantino. Um outro grande legado aqui, relacionado até à religião, é a construção da igreja de Santa Sofia, tá, pessoal? Um grande marco aí na arquitetura
da Alta Idade Média, né? E que contraria todo aquele preconceito, inclusive, sobre a Idade Média, né? Desse período que seria um período de atraso. Tudo bem? O fim do Império Bizantino, pessoal, ele vai se dar em 1453. Vale lembrar que o Império Bizantino passava por problemas internos e externos, né? Problemas internos como a instabilidade social e religiosa, né? O combate às heresias, revolta iconoclasta, que eu já comentei com vocês. Problemas externos relacionados a disputas comerciais no Mediterrâneo. A Quarta Cruzada, por exemplo, você está vendo aqui no mapa, olha a Quarta Cruzada. Gente, se você olhar a rota da Quarta Cruzada, que sai ali de Veneza, você vê que a cidade de Constantinopla foi atacada. Essa Quarta Cruzada foi financiada por comerciantes venezianos, né, por comerciantes italianos, e tinha como objetivo não simplesmente a conquista de Jerusalém, que eles nem chegaram perto, mas sim dominar o Mediterrâneo e transformar o Mediterrâneo em um local de monopólio de navegação e de comércio dos italianos, certo? Outro problema que nós tivemos ali foi a expansão do islamismo, tá? O islamismo vai se expandir, vai entrar em choque com o Império Bizantino, isso vai enfraquecer o comércio, isso vai enfraquecer esse império, e em 1453, já com o uso inclusive da pólvora, né? Você está vendo aqui uma representaçãozinha, o Império Otomano, que você está vendo aqui no mapa, foi gigantesco, tomou a cidade de Constantinopla e foi o fim do Império Bizantino. A queda de Constantinopla, o fim do Império Bizantino, marcam também o fim da Idade Média, tá, pessoal? Essa data é colocada como o início da Idade Moderna. Tudo bem, pessoal? E essa foi a aula do Império Bizantino. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!